Beleza, galera, estamos de volta para mais uma aula com o professor Arlan Costa. Você pode curtir nossas aulas entrando no canal do YouTube, a nossa página José Arlan Xavier Costa, ou então no canal do YouTube da Escola Maria Altair, a EEP Maria Altair Américo Saboia. Vamos à nossa aula de hoje aqui através das nossas videoaulas. Hoje nós vamos tratar de 3 assuntos interessantes. Nós vamos tratar de títulos públicos, vamos tratar também de depósitos compulsórios e vamos tratar também das operações de mercado aberto, as chamadas Open Market. Tudo isso faz parte do conteúdo de Economia e Mercado, tratando exatamente das políticas monetárias. Então vamos à nossa aula de hoje, porque vai estar começando agora. Bom, vamos primeiramente tratar sobre o que são títulos públicos. Os títulos públicos são aqueles títulos que têm uma renda fixa, né? A pessoa que investe, ele tem uma renda já pré-determinada e que é emitido pelo governo federal, estadual ou municipal. E ela tem o objetivo de arrecadar recursos para financiamento da dívida pública, ou então pode servir como um instrumento de política monetária. Portanto, os títulos públicos têm essas duas finalidades no que diz respeito à economia. Serve para arrecadação de recursos para o governo e também serve para controlar a movimentação na política monetária. E como é que isso ocorre? Bom, o país ele pode fazer o seguinte: ele pode controlar a economia vendendo ou comprando títulos da dívida pública, e também ele pode arrecadar recursos financeiros vendendo ou comprando os títulos da dívida pública. Como é que isso acontece? Bom, vamos imaginar que o governo ele tem o poder, vamos imaginar, o governo ele tem o poder de emitir uma certa quantidade de títulos, né, de uma dívida para com os investidores. É como se ele quisesse pegar o seguinte: olha, eu tenho aqui um compromisso de você me der o seu dinheiro e daqui a tantos dias ou tantos meses eu te devolvo acrescido de juros, né? Então isso é vender um título público. Isso pode ser vendido tanto para os bancos como também para as pessoas físicas. E o governo ele pode fazer o seguinte: ele pode vender um título. Quando ele está vendendo um título, o que é que acontece? Ele está tirando dinheiro da economia, né? Porque quem vai comprar esses títulos vai ter que pagar em dinheiro, né? E ele vai estar colocando crédito na mão daquelas pessoas que compraram aqueles títulos. Então, automaticamente, o governo está aí não só arrecadando dinheiro para poder pagar as suas dívidas, como também está tirando dinheiro da economia no momento em que possa estar o dinheiro está em grande circulação, ou muito dinheiro circulando na economia, e o país está vivendo a possibilidade de uma inflação. Então, é uma forma de você tirar dinheiro em abundância ou em excesso da economia para controlar o fluxo monetário. Mas o governo ele também pode comprar títulos da dívida pública. Como é que isso acontece? Bom, suponhamos que o governo percebeu que tem pouco dinheiro circulando na economia. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai comprar de volta aqueles títulos que estão na mão dos bancos, que estão na mão dos investidores. Então eles, olha, dá de volta para mim aquele título que eu vou te devolver o teu dinheiro agora acrescido dos juros. Então ele está fazendo ao mesmo tempo a injeção do dinheiro na economia de um país. Então os títulos públicos eles têm essas duas vantagens. E no que diz respeito à esfera federal, a emissão e o controle desses títulos públicos fica a cargo e responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, que é um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda. Vamos ver esse vídeo para aprender um pouco mais. Como não queriam se mudar dali, decidiram seguir o exemplo dos vizinhos e construir um segundo andar. Mas quando fizeram as contas, que pena. Com o salário que ganhavam e com todas as despesas que já tinham, não dava para bancar uma obra dessas. Foi aí que a Rosa teve uma ideia. E se tomassem um empréstimo no banco? Poderiam negociar uma parcela que coubesse no orçamento deles. É claro que teriam que cortar alguns gastos e diminuir outros, mas se conseguissem fazer de forma organizada e consciente, os benefícios seriam muito maiores. Portanto, ao decidirem pelo empréstimo, o que o Carlos e a Rosa fizeram foi contrair uma dívida. Na prática, isso significa que agora, entre as despesas de todo mês, eles precisam incluir um novo gasto, a parcela da dívida. E eles sabem que essa dívida precisa ser bem administrada.
Caso contrário, ela pode começar a tomar espaço de outros gastos importantes, como a escola das crianças e o supermercado. Além disso, caso deixem de pagar as parcelas, a dívida cresce e será mais difícil para eles conseguirem um novo empréstimo no futuro, caso precisem. Bom, a dívida pública é mais ou menos isso. Quando o governo tem mais gastos do que pode pagar, o que ele faz é tomar um empréstimo. E no caso do governo, esse empréstimo é feito geralmente por meio da emissão de títulos públicos. E o que significa isso? Títulos são papéis que o governo coloca à venda para o público com a garantia de recomprá-los por um preço maior após um determinado período. Assim, ele terá os recursos que precisa para bancar suas despesas. Bom, agora você deve estar pensando, se o Carlos e a Rosa fossem como o governo, seria bem mais simples, não é? Bastaria emitir mais títulos toda vez que precisassem de mais dinheiro para alguma despesa. Mas não é bem assim. Não podemos esquecer que a emissão de um título significa que o governo tem uma dívida com quem comprou o título. Ou seja, toda vez que o governo emite um título, ele cria uma despesa futura. Ele compromete uma parte das receitas mais para frente. Por isso que o governo não pode lançar títulos e se endividar indefinidamente. Portanto, o que vimos é que a dívida pública é uma fonte de receitas para o governo, mas que precisa ser bem administrada, porque se não for, ela acaba comprometendo um volume cada vez maior de recursos e impedindo a realização de despesas importantes para o país. É por isso que a Constituição brasileira atribui ao Senado Federal a responsabilidade de estabelecer um limite para o endividamento público. Beleza, então, galera, com esse vídeo deu para entender basicamente o que são os títulos da dívida pública, né? E é muito importante a gente lembrar que um país ele não pode sair distribuindo aí títulos da dívida indiscriminadamente, porque exatamente como eu disse no vídeo, há um controle do Congresso para que não haja um endividamento exagerado do país ao ponto de que não seja possível pagar essa dívida, tá certo? Então seria isso os títulos da dívida pública em uma linguagem bem simplificada. Mas vamos ainda falar um pouco mais. Os títulos públicos também eles podem ser utilizados, como já falei anteriormente, como uma ferramenta para controlar o fluxo monetário. No vídeo você viu que ele pode ser utilizado como uma fonte do governo arrecadar ou conseguir recursos para pagar suas dívidas. Por exemplo, o país está precisando de dinheiro para investir na educação, está precisando de dinheiro para investir em infraestrutura, enfim, qualquer tipo de investimento que o governo precise para melhorar a situação da população. Então ele não tem como emitir dinheiro, então ele faz o quê? Ele vai emitir títulos da dívida pública e conseguir com os bancos o dinheiro que ele necessita para pagar as dívidas. A outra forma é essa que você está vendo aí, que é para controlar o fluxo monetário e consequentemente a inflação. Como nós vimos em aulas anteriores, quando há muito dinheiro em circulação no mercado, pode ocorrer um descontrole no consumo da população e, consequentemente, um descontrole dos preços que vai, consequentemente, acarretar um alto índice de inflação. Então, quando o governo está vendo essa possibilidade, que está tendo muito dinheiro em circulação no mercado e que precisa ser retirado parte desse dinheiro do mercado para que o consumo se normalize e que não haja inflação, ele vende seus títulos. Ele vai lá, negocia com os bancos joga dinheiro na mão do governo, o governo joga título na mão dos bancos e os bancos ficam com menos dinheiro para poder emprestar, para poder circular na economia ou no mercado de uma forma em geral. Então, quando há essa troca, quando o governo faz isso, ele vende títulos para os bancos, o dinheiro vem para o governo, ele controla o fluxo monetário e, consequentemente, o consumo tende a diminuir e equilibrar-se a economia, beleza? Bom, e os títulos públicos, eles são organizados ou controlados pelo Tesouro Nacional, que foi criado em 1986 e desde o ano de 2002 você pode comprar um título pela própria plataforma do Tesouro Direto e não mais através dos dealers, ou seja, revendedores. Só que é necessário para fazer essa transação que você seja inscrito ou que você esteja sendo intermediado por uma corretora ou por uma distribuidora de valores imobiliários. Existem muitas empresas especializadas em vender títulos públicos. É só você pesquisar na internet que você vai ver várias empresas especializadas disso. Tá certo?
E existem 3 formas de quem quer investir para comprar os títulos públicos, porque existem 3 modalidades, são elas os títulos pré-fixados, os títulos pós-fixados e os títulos híbridos. Os híbridos são praticamente esquecidos na economia. Os títulos pré-fixados são aqueles que, assim, vamos imaginar aqui, eu quero comprar um título da dívida pública, eu quero comprar um título público federal. E aí eu prefiro uma forma de rentabilidade pré-fixada. Então, na hora que eu fizer a compra desse título, certo? Eu vou ter uma taxa já pré-fixada, tá? Então, assim, se eu, na hora que eu estou fechando a negociação, eu digo, olha, eu quero comprar esse título, mas eu quero ter uma rentabilidade X. É claro que você não vai dizer quanto é que você quer, né? Você negocia com o governo a taxa já pré-fixada, ou seja, independentemente da Selic na época, a taxa que você acordou com o governo naquela época é a que você vai receber. Vamos imaginar aqui uma situação. Suponhamos que na hora da negociação de comprar um título pré-fixado, o governo lhe deu a opção de adquirir com uma taxa de juros de 3% ao ano. Pronto. Na época, se a Selic estiver mais alta ou se a Selic estiver mais baixa, não vai importar. Você vai receber o seu dinheiro acrescido de juros a 3% ao ano. Por quê? Porque essa taxa ela foi pré-fixada. Já os títulos pós-fixados, o rendimento ele é corrigido por um indexador, que ele é definido na hora da compra, que pode ser ou a taxa Selic, ou então o IPCA, que mede a inflação do país. Enfim, suponhamos, eu vou comprar um título pós-fixado. Então eu faço o seguinte, olha, eu quero que o meu título seja corrigido pela taxa Selic. Então, na época, a sua taxa Selic estava em 3,75% ao ano. Tranquilo. Só que na época que você foi fazer o resgate daquele dinheiro, a taxa Selic estava 4% ao ano. Então, qual é o que vai valer para você? Os 4%, porque você está atualizando o seu rendimento com base na taxa Selic da época. Por isso que ele é pós-fixado. Ou então, se você for pegar como base o IPCA, que você já sabe, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então, conforme seja a taxa da época que você vai resgatar aquele valor, é o que você vai receber de rendimento. E o híbrido é uma negociação que você pode ter a opção de, olha, na época, ou eu posso optar pela taxa fixa, ou eu posso optar pela taxa pós-fixada. Exemplo, eu fechei hoje uma negociação com o governo, comprei um título e hoje o governo me deu 3%. Só que eu resolvi a modalidade híbrida. Quando eu vou resgatar esse título, aí eu percebi que a taxa Selic está melhor, está 3,75. Então eu abro mão do pré-fixado e vou para o pós-fixado usando a taxa Selic. Porém, eu quero deixar claro, essa forma de títulos públicos híbridos estão praticamente em desuso no país, porque é uma coisa que não é muito garantida, não é muito vantajosa, principalmente para o governo, que é quem negocia os títulos públicos. Então, entendido, né? Títulos públicos são isso, são comprovantes que o governo oferece para você comprar documentos que futuramente lhe vão te dar o retorno do dinheiro que você investiu, acrescido de uma taxa de juros que o governo oferece para você. E é muito importante dizer que o governo ele não pode emitir títulos de forma indiscriminada. Estou precisando de dinheiro, então vou liberar título. Não é assim. Existe um limite que ele é determinado pelo Congresso Nacional, que determina qual é o limite de dívidas públicas que o governo pode contrair. Entendido tudo isso sobre os títulos públicos, então nós podemos passar adiante, porque agora nós vamos falar sobre depósitos compulsórios. Depósitos compulsórios é outra forma que o governo usa para controlar a movimentação monetária do país, ou seja, o fluxo monetário. E aí você vê na gravura o que eu quero falar para vocês. Bom, ao centro nós temos os bancos, que são os que mais movimentam dinheiro no país. Do outro lado nós temos o Banco Central, o famoso Bacen, e do outro lado nós temos o mercado. Por que eu estou trazendo essas figuras? Que é para vocês entenderem como é que funciona a questão dos depósitos compulsórios. Bom, os bancos, quando eles recebem dinheiro, todo o dinheiro que entra nos bancos
quer seja à vista, quer seja a prazo, todo o dinheiro que entra nos bancos, parte dele tem que ir para o Banco Central. Todo o dinheiro que entra nos bancos, parte dele tem que ir para o Banco Central, que é um depósito compulsório. O nome já está dizendo. Esse depósito obrigatoriamente tem que ser realizado. Já está dizendo assim, já está tomando na fonte. E a outra parte, o banco fica livre para jogar no mercado. Essa é a movimentação básica dos depósitos compulsórios. Tudo que entra nos bancos, parte tem que retornar para o Banco Central, que é quem controla tudo, e a outra parte fica livre para os bancos jogar no mercado. Então, os depósitos compulsórios, eles são nada mais nada menos do que recolhimentos compulsórios ou obrigatórios, né, que é uma prática adotada pela política monetária, onde o Banco Central ele vai reter parte do dinheiro da economia através dos bancos comerciais. Ou seja, todo o dinheiro que passa pelos bancos comerciais, parte dele tem que voltar para o Banco Central. Pelo recolhimento compulsório, parte do dinheiro que é depositado nos bancos, como eu já falei, são obrigatoriamente destinados ao Banco Central. Só para você entender como é que funciona, vamos aqui a essa ilustração. Bom, inicialmente, vamos imaginar que toda a população, ele pega seu dinheiro e vamos imaginar que os depósitos de um dia, ou de um dia, vamos pegar os depósitos de um dia, foram 100 mil reais. Essas pessoas que estão na fila do caixa, elas depositaram 100 mil reais na conta dos bancos. Então, esses 100 mil reais foi aqui para a conta dos bancos. Automaticamente, 25% desse valor desce para o Banco Central. Ou seja, dos 100 mil que entrou no banco, só 75 mil reais fica disponível para os bancos injetarem no mercado. Emprestar para os clientes, fazer pagamentos, liberar dinheiro, enfim. O dinheiro que vai para a mão da população. Então, desses 100 mil reais que entrou do banco, 25 mil reais o banco joga para o Banco Central e fica com 75 mil disponível para circulação no mercado. Aí vamos imaginar que esses 75 mil reais que foi para a mão da população, o pessoal resolveu jogar de novo para dentro dos bancos. Foi depositado 75 mil reais da população, os depósitos juntos do dia, veio para dentro desse banco aqui, do banco B. O que é que acontece? Desses 75 mil reais que o banco recebeu, 25%, ou seja, 18.758 reais, tem que ficar retido no Banco Central, para que o restante, 56.250, volte para o mercado. Então, se você observar aí, no final das contas, lá no começo, o que era 100 mil reais, pode estar em circulação 131.250 reais. Aí você me pergunta, peraí, como é que faz? Então os bancos criaram dinheiro, porque o que entrou nos bancos só foi 100 mil. Lá no começo entrou 100 mil reais. E você está dizendo aqui que está em circulação o valor de 131.250 reais. É isso mesmo. É exatamente o chamado lastro. Porque como esse banco aqui, ele teve a condição de depositar compulsoriamente 25% do dinheiro dele, ele jogou 75 mil reais no mercado. E quando esses 75 mil reais voltou para dentro do banco, ele também teve condição de jogar mais dinheiro no mercado. Então, se você somar os dois valores aqui, 75 mil mais 56.250, você vai ter 131.250 reais circulando no mercado. É uma política para mostrar para vocês que nem sempre o dinheiro que está circulando no mercado, ele tem fisicamente. Por exemplo, se você parar hoje para pensar, um banco ele pode declarar 1 trilhão de reais. Mas se todo mundo fosse lá no banco agora e chegasse, olha, eu quero 1 trilhão de reais, todo mundo fosse lá e tirasse, o banco não ia ter. Por quê? Porque parte desse dinheiro ele é fictício. É como, por exemplo, se você depositar 1.000 reais hoje na sua conta do banco, e se você voltar na mesma hora e quiser sacar, talvez você não possa, porque o banco já pegou esse seu dinheiro e jogou parte para o Banco Central e a outra parte ele já foi emprestar para outra pessoa, foi negociar e tudo mais. Então é por isso que o dinheiro que está em circulação nem sempre é a mesma quantidade
que você pode ter fisicamente. Sempre é um pouco mais. Tranquilo? Pois bem, os compulsórios, eles funcionam da seguinte maneira. O Banco Central, por meio das políticas monetárias, ele vai determinar qual é o valor percentual sobre os depósitos que os bancos devem deixar guardado e sem remuneração, hein? Detalhe, aquele valor que você viu anteriormente, dos 25%, os bancos, eles depositam no Banco Central, mas eles não têm rentabilidade sobre aquele dinheiro. O Banco Central guarda aquele dinheiro, mas ele não paga juros aos bancos pelo depósito compulsório, tá? Ele fica guardado lá no Banco Central. Então, para poder equilibrar o mercado e manter os níveis de consumo da população, o Brasil, recentemente, no dia 20 de fevereiro, fez uma redução nas taxas percentuais. É isso mesmo. Porque assim, antes o Brasil cobrava um valor X, um percentual X para esse depósito compulsório. Mas com o objetivo de deixar mais dinheiro circulando no mercado, o que é que o governo fez? Ele diminuiu o valor da taxa do depósito compulsório. Ou seja, hoje em dia, os bancos, quando eles recebem dinheiro à vista dos seus correntistas, eles têm que deixar apenas 25% depositado no Banco Central. Aí você está dizendo assim, só, Arlan? É só, porque antes era 31%. O governo federal, desde o dia 20 de fevereiro, reduziu a taxa que antes era de 31% para 25%. Arlan, não estou entendendo. Vamos lá, vou explicar com calma. Seguinte, antes do dia 20 de fevereiro desse ano, quando eu vou usar aqui um número. Se eu depositasse R$1.000 na conta do Banco do Brasil, o Banco do Brasil só poderia ficar com 31% desse valor. Ou seja, R$1.000 dá 310. É isso? Então, 310 ele mandava para o Banco Central e ficava com o restante. Depois dessa medida, que aconteceu no dia 20 de fevereiro, agora é o seguinte: se eu depositar R$1.000 na conta do Banco do Brasil, o Banco do Brasil pega R$250, deposita no Banco Central e fica com o resto para poder injetar na economia. Entendeu então? Pois bem, então você deve estar se perguntando outra coisa. Mas o que é depósitos a prazo? Porque aí no slide eu estou vendo, para depósitos a prazo, a taxa foi reduzida de 31% para 25%. Vou explicar para você. Beleza? Vamos lá. Existem 3 formas do governo cobrar taxas de depósitos compulsórios. São os chamados depósitos à vista, os depósitos a prazo, os depósitos com caderneta de poupança e os depósitos com exigibilidade adicional, que inclui um adicional dos 3 anteriores. Vamos saber cada um deles. Bom, primeiramente vamos falar sobre os depósitos à vista. Os depósitos à vista são todos aqueles valores que os correntistas deixam depositados em conta corrente. Como eu falei anteriormente, se eu pegar R$1.000 e depositar na conta do banco, é considerado um depósito à vista. E os depósitos à vista, o Banco Central exige que todos os bancos deixem 25% desse valor depositado no Bacen. Se eu depositar R$1.000 à vista no Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem que pegar R$250 e depositar no Banco Central por causa desse meu depósito. Depósitos a prazo. Os depósitos a prazo são os investimentos. Por exemplo, CDB, CDI, ou então outro tipo de investimento. Eu não sei o que é isso. Beleza, vamos imaginar aqui. Eu chego no Banco do Brasil e compro um CDB. O que é um CDB? É um crédito de depósito bancário, se não me engano. Eu compro esse título do banco, eu deixo meu dinheiro, eu boto R$1.000 lá, eu compro esse título de R$1.000 para ficar rendendo um valor X lá para mim, durante 3 meses. Eu vou comprar esse aqui, eu vou deixar R$1.000 no banco durante 3 meses e eu quero que ele tenha um rendimento X. Beleza. Então eu fiz um depósito a prazo. Eu comprei um título que daqui a 3 meses eu vou pegar dinheiro de volta do banco, acrescido de juros. Só que todo o valor de CDB, CDI, LCI, todas essas cartas de crédito que os bancos vendem, esses investimentos, esses títulos que o banco vende,
ele tem que deixar 25% no Banco Central. Por exemplo, se eu adquirir hoje um CDI no valor de R$1.000, beleza, desses R$1.000, o banco, por ter dado esse título para mim, R$1.000, ele recebeu meu, mais 25%, ou seja, R$250, ele tem que depositar na conta do Banco Central. Depósitos em poupança. Bom, a poupança tem um detalhe muito interessante. Todos os valores que são depositados nas cadernetas de poupança também tem que ser feito depósito compulsório. Mas como assim, Arlan? O que você falou no começo que a poupança é interessante? É porque é o seguinte, o governo ele tem interesse que a caderneta de poupança ela sempre seja utilizada pela população. É interesse do governo que o brasileiro esteja sempre poupando, porque quando ele guarda dinheiro nos bancos, vem dinheiro também para o governo. Por quê? Porque 20% do dinheiro que a população deposita nos bancos, na caderneta de poupança, 20% tem que voltar para o Banco Central. Suponhamos que juntou a turma de vocês, todo mundo resolveu fazer um depósito na caderneta de poupança. Somados os depósitos de vocês, deu aí R$10.000. Beleza, então o Bradesco, por exemplo, recebeu R$10.000 de depósito de vocês na poupança. Só que o Bradesco recebe R$10.000, só que ele não vai ficar com os 10.000, porque ele tem que pegar 20% desse valor, ou seja, R$2.000, e depositar no Banco Central na forma de depósito compulsório. Então, o depósito compulsório sobre a poupança é 20%. Ok? E existe também a exigibilidade adicional. É um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar para vocês. É porque assim, ele vai incluir os 3 tipos que a gente falou anteriormente de depósito compulsório: à vista, a prazo e poupança. O banco ele aplica uma alíquota de 5% sobre o depósito à vista, 5% sobre o depósito a prazo e 10% sobre a poupança, sobre o valor apurado, certo? E ele tem um desconto a partir de R$1 bilhão. O recolhimento é em espécie e o dinheiro ele é remunerado pela taxa de juros Selic, que equivale a cerca de 25% de todo o compulsório recolhido no Brasil. Então assim, todo o dinheiro que entra nos bancos, se ele chegar a R$1 bilhão, ele tem que ser corrigido pela taxa Selic, certo? Para que o banco pague parte desse valor ao Banco Central através de depósito compulsório. É muito complicado e eu não vou tentar esticar um pouquinho mais sobre isso, porque vai causar um pouco mais de confusão, até porque o mais importante são os 3 tipos de taxas compulsórias e depósitos compulsórios que a gente viu anteriormente. Beleza? Então é isso. Depósito compulsório é aquele valor que obrigatoriamente os bancos têm que devolver ao Banco Central. Tá? Agora vamos falar sobre operações de mercado aberto, as chamadas Open Market. As Open Market nada mais do que uma expressão americana, né, que no mercado financeiro significa mercado aberto. E elas acontecem quando o Banco Central compra ou vende títulos da dívida pública a bancos comerciais. Foi isso que a gente viu lá no começo, lembra? O Banco Central, quando ele está precisando tirar dinheiro de circulação na economia, ele vende seus títulos. Quando ele está querendo injetar dinheiro na economia, ele compra os seus títulos de volta. E isso acontece através das Open Market, ou seja, as operações de mercado aberto através do Banco Central. Não tem muito o que esticar, simplesmente é só isso mesmo, as Open Markets. Só que tem um detalhe: parte desses títulos, certo? O Banco Central adquire por meio dos compulsórios, que são os a prazo. Quando os bancos repassam os valores compulsórios a prazo, esses vão em forma de título. Arlan, não entendi. Vou explicar. Lembra daquela historinha que eu falei lá no começo, que o Banco Central ou o governo, quando ele quer tirar dinheiro de circulação da economia, ele emite títulos públicos? Então, beleza. Esses títulos públicos, eles são oriundos, parte deles, dos depósitos compulsórios a prazo. Porque assim,
quando os bancos fazem depósitos compulsórios a prazo, ou seja, os depósitos compulsórios referente ao valor do CDB, CDI, LCI, os bancos eles emitem uma carta de crédito para o Banco Central. E o Banco Central guarda essa carta para usar como exatamente venda de títulos públicos quando ele precisa tirar dinheiro de circulação do mercado. É meio confuso, mas é simples de entender. Sabe aquela história de você estar comprando uma coisa e vendendo de novo? É isso que os bancos fazem, né? Os bancos pegam o dinheiro compulsório, o depósito compulsório, ele não joga na mão do Banco Central, mas quando o banco está querendo aquele crédito que está na mão do Banco Central de volta, ele só faz comprar e devolve dinheiro para o governo. É a movimentação financeira, é o chamado fluxo monetário que acontece através das operações de open market. Beleza? Então, pessoal, vamos explicar um pouco mais sobre o que é open market. Nessas operações, o Banco Central ele oferece uma compra de títulos, impulsionando os depósitos dos bancos comerciais, ou do contrário, liberando mais dinheiro, como a gente já viu anteriormente. Essa operação, em conjunto ao redesconto bancário e o depósito compulsório, faz parte da política monetária que busca atingir a liquidez na economia. Ou seja, toda essa movimentação que acontece no open market, né, nada mais é do que uma forma do governo manter os níveis da circulação do dinheiro no mercado. Então, as operações de open market nada mais é do que compra ou venda de títulos com o objetivo de diminuir ou aumentar a circulação de dinheiro dentro do mercado. É só isso, muito simples. Eu só tenho mais que agradecer a vocês pela atenção em mais uma aula de economia e mercado. Eu espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.